e nós vamos hoje iniciar a nossa penúltima live, tá? Ainda temos mais uma, e quero lembrar, eu quero sinalizar que esta é uma iniciativa do GEP, Grupo de Estudos e Pesquisa em Eugenia e Higiene Mental, e a propósito eu convido a todos para consultar o nosso site, onde lá vocês vão encontrar um acervo bibliográfico importante, interessante, inclusive artigos, teses, dissertações, vídeos, inclusive este vídeo vai estar lá à disposição também, tá? Nós vamos ter os nossos livros, dentre os livros, tem 2 que vocês clicam na capa e vocês têm eles em download, tá? E tem, inclusive, a indicação, esse aqui não, esse aqui foi o nosso último livro, tá? Mas esse aqui vocês conseguem na livraria da Eduen. Tá. E, então, fazendo essas apresentações, nós vamos passar lá para a nossa live, que hoje vai tratar de um dos problemas mais sérios e mais complicados da saúde pública, não só no Brasil, mas em outros países, isso dito pela Organização Mundial da Saúde, ou seja, o álcool, né? O álcool e a rede pública de saúde. E para tanto, convidamos 2 especialistas no assunto que, com certeza, vão ter muito a nos ensinar, têm muito a contribuir. E, desde já, agradecemos a todos e aos nossos palestrantes. Então, nós convidamos, e reitero o nosso agradecimento para o psiquiatra Marcelo, aqui eu vou ler, Marcelo Quimati Dias, graduado, mestre e doutor pela Universidade de Campinas, atuou como assessor na coordenação de saúde mental do Ministério da Saúde e diretor de saúde mental e política de drogas em Curitiba, Paraná. Atualmente é professor na Universidade Federal do Paraná e coordenador do Núcleo Interdisciplinar de Enfrentamento à Drogadição da Universidade Federal do Paraná. O próximo palestrante é o psicólogo Leandro Carmo de Souza, psicólogo e mestre pela Universidade Estadual de Maringá, atuou como coordenador do Centro de Atenção Psicossocial para Álcool e Drogas do município de Maringá e atualmente é psicólogo na Atenção Básica de Saúde da rede de Maringá. A mediadora será eu e o nosso apoio técnico será a Karina. Karina, professora, doutora Karina Furlaneto Frazato. Então, agora, gente, eu vou passar algumas regras aqui, alguns combinados, tá? O primeiro combinado é que cada palestrante terá de 20 a 30 minutos para expor as suas ideias, né? Fazer a sua exposição. Outra questão, não é muito do meu agrado, não é do meu agrado, mas por uma questão técnica, solicitamos que os microfones e câmeras dos participantes fiquem fechados. Parece que dá sintonia, ter problema e tal. Eu gostaria mais de ver todos. Outra coisa, após estas falas, nós vamos abrir para debate e quem tem interesse pode mandar as questões pelo chat. Não esqueçam, por favor, que quando for pergunta, coloque lá, pergunta, porque assim a professora Karina já sabe que aquilo é pergunta e já manda para nós. Outra coisa, a professora Karina disponibilizará um formulário de avaliação que será considerado como lista de presença para fins de certificação. Também será disponibilizado no e-mail do GEP, que vocês devem ter aí o nosso endereço, o nosso site, né, que eu falei logo de início,
Também será disponibilizado o e-mail do GEP para que sejam encaminhadas outras dúvidas e questões, se houver interesse dos participantes. Estas questões serão respondidas pelos convidados diretamente ao interessado após o encerramento do evento. Por favor, ao fazer pergunta, coloque lá a palavrinha pergunta. Então, os nossos convidados, cada qual terá 20 a 30 minutos, depois disso, abrimos para as respostas das questões. Vou passar inicialmente, então, ao doutor Marcelo Quimati. Muito obrigado, Lúcia. Boa tarde para todos e todas. Muito obrigado muito obrigado o convite, Roselane, também. Eu acho muito bom, eu agradeço também em nome do NIED, né, que é um núcleo interdisciplinar de estudos sobre drogas, que agora a gente está fazendo uma ampliação e entrando no debate nacional em relação à questão das drogas, incluindo o álcool, né? Eu acho muito interessante fazer uma discussão a respeito de uso de álcool, a respeito de políticas, né, públicas relacionadas ao consumo e uso de álcool. Marcelo, você só me dá um minuto? Eu queria pedir para os dois palestrantes abrir a câmera, Leandro, e fica de câmera aberta, a mediadora e os dois convidados. O volume está bom, Lúcia? Você está conseguindo me ouvir bem? Tudo bem, pessoal? Eu acho que sim. Tudo ótimo. Ah, então. Então, o que eu estava falando é muito... que assim, o debate a respeito do uso de álcool, ele é infinitamente menor do que a dimensão epidemiológica, da dimensão do problema epidemiológico relacionado ao uso. Uso abusivo, dependência e tal. E existe um contraste muito grande. Então, isso é algo que a gente faz desde o início de 2002, quando passa a existir uma política de assistência a usuários de droga, o álcool ele é sistematicamente ignorado, né? E conta de que existe uma demanda muito grande, muito maior de discutir a questão de drogas ilícitas, ainda que o álcool ele tenha uma importância epidemiológica muito maior. Como é uma droga lícita, eu acho que tem dois eixos para a gente fazer uma discussão sobre o seu consumo, né? O primeiro eixo é a gente falar de política assistencial, que aí essas políticas assistenciais elas têm um mesmo eixo, tem uma história muito semelhante às políticas assistenciais para usuários de drogas de uma forma geral. E a outra forma de discutir um outro elemento que eu considero super importante é a questão da regulamentação de uso, né, que é uma característica. O Estado diz, olha, como que você pode usar, em quais circunstâncias você pode usar, com a finalidade de diminuir vulnerabilidade de usuários que eles teriam prejuízos maiores ou situações em que o consumo da droga ele é particularmente perigoso e gerador de vulnerabilidade, coisa que não é possível fazer com drogas que são consideradas ilícitas. Bom, eu vou primeiro fazer uma fala, vou discutir um pouco a respeito da questão assistencial, que é onde eu participei mais diretamente dentro da formulação de uma política. É uma política que, o que a gente tem hoje de modelo assistencial no Brasil em relação a usuários de álcool e drogas, é uma política que ela teve um paralelo muito grande com a construção de uma rede de atenção psicossocial em saúde mental. Então, ainda que as primeiras iniciativas para cuidados de usuários, né, de pessoas que têm problemas psiquiátricos graves, egressos de hospitais, tal, ligado à lei da reforma psiquiátrica, elas têm tido muito mais, primeiro um foco, né, para pessoas com transtornos mentais graves, principalmente egressos do hospital. Logo, né, ainda na década de 90, você já teve os primeiros serviços de caráter comunitário que eram voltados para pessoas que faziam um uso de álcool e drogas. O desenvolvimento dessa política, ela se consolidou principalmente a partir de 2002,
Existiu um movimento muito interessante dentro dessa consolidação e da formulação de uma rede. Então, primeiro, você tem uma lei, por exemplo, que diz, olha, você não pode mais construir leitos hospitalares, o setor público ele tem que estar voltado prioritariamente para serviços comunitários, existe uma história de heterogeneia, existe uma história de violação de direito de pessoas que foram hospitalizadas em manicômios durante muitas décadas, tal. Então, a lei diz isso, mas essa lei ela se operacionaliza quando o Estado ele cria portarias, cria estratégias de... Pois bem, então a lei está aí, como nós faremos para executá-la? Então, essa execução, né, ela veio a partir dos anos 2000, 2002, né, criam-se as primeiras formas de financiamento de serviços comunitários para usuários de drogas, e esse foi um movimento de uma ascendência muito rápida, né? Os municípios, de uma forma geral, dentro do Sistema Único de Saúde, da ideia do Sistema Único de Saúde, eles aderiram a esses modelos institucionais. A gente teve um aumento vertiginoso do número de serviços voltados para usuários de álcool e drogas, mas, como eu vou falar mais para frente, ainda que esse aumento tenha sido muito rápido, isso não foi o suficiente para resolver um déficit assistencial que a gente tem no país, e ainda falta muito para resolver essa questão desse déficit assistencial. Eu acho que o colega que vai estar falando sobre a experiência cotidiana de administração, de gestão de um serviço de saúde mental voltado para usuários de drogas, ele vai poder falar isso com mais tranquilidade e dar esse tipo de relato, né? Hoje o que a gente tem é um dimensionamento que, mesmo em municípios que têm um número grande de serviços, se você comparar o que existe de demanda epidemiológica ou potenciais pessoas que estariam sendo cuidadas desse serviço e o número de pessoas que de fato está sendo cuidado, existe aí um desnível enorme, um contraste muito grande. Bom, então, a partir de 2002 a gente teve um aumento e essa política, num primeiro momento, ela tinha pouca oposição. A oposição a esse modelo assistencial, ele começa principalmente a partir de 2007, 2008, com um aumento de prevalência de uso de crack e à medida que a epidemia, né, de uso de crack, ela chega principalmente na classe média e classe alta. Quando começa a existir isso, a imprensa ela dá um boom para a questão do crack e começa a existir uma demanda muito grande para a abertura de leitos, principalmente em hospital geral, mas, posteriormente, esse pleito que veio principalmente de corporações médicas, em especial as associações de psiquiatria, esse pleito ele rapidamente se deslocou e, como a gente pode ver hoje, para a abertura de leitos em hospital psiquiátrico e, mais recentemente, em comunidades terapêuticas. Bom, esse movimento ele começou a ficar muito forte em 2008, em 2009. Em 2010, nós tivemos uma Conferência Nacional de Saúde Mental, que ela retificou, né, esse modelo assistencial para usuários de drogas, usuários de álcool. E desde então, né, eu vou falar um pouco mais para frente, 2017, 2018, a gente continuou tendo uma diversificação maior, né, em relação a esta rede. Então, hoje, o modelo assistencial que é pensado junto ao Ministério da Saúde, ele prevê que o cuidado tem que ser territorializado, tem que ser regionalizado, principalmente serviços comunitários, né? Municípios de grande porte, eles podem dispor de leitos dentro desses serviços comunitários. Existem dispositivos que são financiados pelo governo federal de permanência até 4, 5 meses dentro de leitos, mas não em locais fechados, mas locais que estão próximos à residência, mas para pessoas que têm situações muito graves relacionadas ao uso.
E existe previsto também dentro desse modelo assistencial leitos de hospital geral. Então, o usuário de álcool, ele tem uma necessidade de fazer um uso total da rede, porque se um dia, por exemplo, um usuário de álcool, ele está numa abstinência grave, ele precisa, por exemplo, de um leito de UTI, 6 meses depois, possivelmente ele vai precisar de um modelo de alguma assistência muito diferente, né? Por exemplo, a pessoa ela fazer o uso de um atendimento mensal dentro de um serviço de atenção social. Então, e isso acontece muito rápido. Então, existe essa particularidade junto ao usuário de drogas, e ela é particularmente forte no usuário de álcool. São pessoas que têm prevista a possibilidade, né, de recaída, de uso, de volta de uso, interromper novamente. Então, existe uma coisa dinâmica em relação ao uso de álcool, que ele demanda dispositivos diferentes, que eles fazem ofertas diferentes, mas esses dispositivos como um todo, eles têm que atuar de uma forma articulada, complementar, solidária, e não e a ideia da rede de atenção, né, para usuários de drogas é que nenhum dispositivo ele garante a integralidade do cuidado. Então, esse modelo, que é um modelo super complexo, ele dispõe, por exemplo, de CAPS AD com leito, de funcionamento 24 horas, unidades de acolhimento, ações de saúde mental na atenção primária, através do NASP, por exemplo. Existe uma complexidade dentro dessa rede que ela é infinitamente maior do que se apresentava antes de 2002, que você tinha uma assistência muito baseada em atendimento hospitalar e atendimento ambulatorial, e este segundo, principalmente por ações médicas, né? Então, a questão do álcool, ela sempre foi muito medicalizada do ponto de vista da assistência fornecida pelo setor público. Bom, existem algumas coisas nessa história que eu estou falando mais ou menos até 2015, 2016. A partir de 2016, a gente passa a ter um subfinanciamento crônico, uma rede que estava em franca expansão, ela deixa de expandir. Existem algumas situações que serviços são, inclusive, descredenciados. Dentro desse processo, ele aparece muito forte uma polarização que já existia desde 2005, 2006, que é a ideia de você ter uma doutrina de promoção de abstinência versus uma doutrina de redução de danos. Quando, do ponto de vista da saúde coletiva, essa diferenciação ela não faz o menor sentido. A ideia de redução de danos dentro de uma perspectiva mais ampla é de você oferecer menos resistência ao usuário e criar um ambiente mais acolhedor e de possível negociação em relação ao cuidado dele, fortalecendo a possibilidade de ele opinar, de ter protagonismo em relação a criar um projeto de vida. Então, essa polarização de doutrinas, ela causa, por exemplo, algumas anomalias, né, por exemplo, de ter serviços que falam assim, olha, a gente só trata pessoas que não estão usando drogas, ou então que não estão, que estão em abstinência. Esse tipo de doutrina pró-abstinência é também o que nos leva a dois movimentos. O primeiro movimento é uma nova lei de drogas que ele foi sancionada no final do ano passado, e um segundo desdobramento que é o fortalecimento de uma política de assistência, de atenção hospitalar ou atenção intensiva, porque não dá, por exemplo, para a gente chamar de atenção hospitalar um aumento do financiamento do número de leitos de hospital, de comunidade terapêutica também, uma vez que não são nem comunidades, nem terapêuticas e nem leitos hospitalares. Mas o que a gente pode considerar uma doutrina é essa ideia de que
que a sociedade, de uma forma, leva a pessoa a fazer uso de alguma substância ou descontrolar o uso dessa substância, que você tem que ter algum ambiente que isole essa pessoa das relações sociais e tal. Então, essa polarização de doutrinas, ela tem vários desdobramentos. Então, por um lado, você pensa, olha, você tem uma rede de atenção comunitária, em que você atende um determinado número de usuários, e que você mantém essas pessoas perto de casa. Aí você tem uma outra rede que fala assim, olha, tudo bem, a gente faz atendimento ambulatorial, dentro de ambientes abertos, mas num determinado momento essa pessoa ela tem que ficar isolada socialmente. O que acontece em boa parte dos municípios de grande porte hoje é que existem duas redes, duas doutrinas que funcionam de uma forma diferente, né? E que por exemplo, a atenção psicossocial, que você identifica uma parcela de usuários, e, por outro lado, você tem um percentual de pessoas que elas têm porta giratória em internações psiquiátricas, seja em hospital psiquiátrico, seja em comunidade terapêutica hoje, e que elas voltam, recaem, não, a recaída dentro dessa lógica, ela é uma justificativa de internação, e a internação é uma saída para isso. E essas duas redes, elas não se casam, elas têm uma dificuldade muito grande de fazer uma articulação, e o SUS, de uma forma geral, ele tem, assim, o cuidado no setor público, de você conseguir fazer uma assistência aos usuários de álcool, ele já é fragmentado. Então, você tem políticas de assistência social, você tem políticas de saúde, e elas frequentemente têm uma dificuldade muito grande de conversar. Dentro dessa polarização, dessa fragmentação que existe dentro das políticas relacionadas a álcool e drogas, você tem ainda mais isso aí acaba potencializando essa fragmentação, e ela tende a criar mais barreiras de acesso, que é um problema para usuários de álcool e outras drogas no mundo inteiro. Então, as pessoas, elas, ainda que, por exemplo, você tem uma dimensão gigantesca de pessoas com problemas com álcool, você tem muito pouco acesso dessas pessoas à rede de atenção, seja ela na atenção primária, seja ela em serviços abertos de caráter comunitário. Isso por conta do dimensionamento, né? Então é uma rede que parou de expandir, e isso tem a ver com financiamento mesmo. Então, desde 2002, o governo federal ele vem progressivamente diminuindo o financiamento proporcional a esses serviços, e existindo cada vez mais uma sobrecarga do financiamento que é realizado pelos municípios, mas os municípios eles estão muito no limite nesse sentido. Então, existe o acesso, ele tem essa barreira através do dimensionamento, então a gente tem um número menor de serviços que precisava. A partir desse tipo, essa ideia dessa fragmentação e dicotomia dentro de uma mesma rede de atenção, a fragmentação do setor público como um todo, são poucos os municípios que conseguem criar uma política comum para usuários de álcool e drogas, e essa política comum, ela ter esse caráter intersetorial, interdisciplinar, conseguir se pensar isso como não só como um problema de saúde pública, mas também como um problema, um fenômeno social que ele tem que ser entendido e que ele tem que ser abordado. E aí existe uma outra dimensão dentro desse fenômeno de uso de álcool que eu acho muito interessante, se a gente for pensar essa dimensão para as drogas como um todo. Então, vamos lá. O que permite que exista uma lei que diga assim, olha, você pode fazer uso de álcool desde que você não dirija, desde que você não compre perto de escola, desde que você não fique intoxicado publicamente. Isso aí são formas de regulamentar o uso de álcool. É o Estado dizer assim, olha, em algumas situações você coloca outras pessoas em vulnerabilidade, você fica mais vulnerável. Então, não é permitido que se faça uso.
Algumas dessas políticas de regulamentação, elas são muito bem sucedidas. Então, uma delas é se beber não dirige. Esta foi uma forma de regulamentar o uso de álcool e que ela teve um impacto em relação à mortalidade, mortalidade por causas externas, mortalidade no trânsito, que é absolutamente inegável. E que seria impossível se fazer isso aí dentro de um ambiente, por exemplo, de proibição de uso, né, de uma forma geral. Então, existem outras políticas de regulamentação que elas não foram tão bem sucedidas. Então, existem leis municipais em vários municípios, delimitando espaços de venda de uso de álcool, né? Então, tem que ter uma distância mínima de escola, tem que ter uma proporção de bares dentro de uma determinada população, de espaços de venda de bebidas alcoólicas, que são ideias interessantes, mas que elas têm muita dificuldade de serem acompanhadas e fiscalizadas. Aí, nesse sentido, a iniciativa se perde muito. Eu acho que dentro das políticas relacionadas ao álcool, a gente tem algumas coisas para aprender, que elas podem servir para a regulamentação dentro da lógica de descriminalização de drogas, que uma delas é, por exemplo, essas situações que elas têm um impacto muito grande em mortalidade, e tem algumas coisas que a gente tem que aprimorar. Tá? Então, por exemplo, a gente tem alguns fenômenos que eles são particulares do álcool. Então, a gente tem identificado, principalmente em municípios de grande porte, um aumento progressivo do número de adolescentes usuários de álcool e um número progressivo não, desculpa, uma diminuição progressiva do início de uso, da idade do início de uso de bebidas alcoólicas. As pessoas estão bebendo cada vez mais cedo, em quantidade cada vez maior, numa faixa etária que fazer o uso de álcool torna a pessoa extremamente vulnerável a uma série de coisas, inclusive de abandono escolar, etc. Isso que é uma falha dentro da regulamentação e do acompanhamento e do desenvolvimento de programas, ele se dá também por uma questão de que o financiamento, né, das políticas para cuidado de usuários de droga, ela é dissociada da taxação que é feita em cima da venda do produto. Isso é uma coisa interessante. Tá? É interessante dizer que a regulamentação ela permite que os produtos vendidos eles sejam taxados, né? Taxados, e exista multa, e exista uma captação de recurso dentro da normatização do uso da substância, que permitiria você fazer um investimento em política pública. Então, por um lado, nós temos uma política que ela é subfinanciada, principalmente no nível federal, estadual, e sobrecarrega os municípios. Em segundo, nós temos uma política de regulamentação, que ela tem muita dificuldade de fazer captação de recursos para essa política assistencial, mas que ela capta muito recurso. Né? Então, existe aí um desbalanceamento, né, em como o Estado usa o recurso que está relacionado ao uso de uma substância. Nós temos ainda uma mortalidade associada ao uso de álcool que é absolutamente superior, né, a qualquer outro tipo de droga. Então, hoje, de fato, o álcool é uma droga que tem uma letalidade grande, tanto por uso crônico, ou por situações agudas, mas principalmente por uso crônico. Nós temos ainda, dentro desse cenário geral, uma rede que ela trata a questão do uso de álcool muitas vezes como uma questão moral e entendido como um campo de complexidade tal que a abordagem ela tem que ser feita exclusivamente por um especialista, o que é absolutamente incompatível com a dimensão e a gravidade epidemiológica que a gente tem em relação ao uso de álcool. Então, nós temos muito que avançar e é necessário pensar em algumas coisas muito estruturais. Tá? Então, assim, para
para combater e para tratar a questão de uso abusivo, dependência de álcool, precisa de financiamento. Tem de existir um financiamento atrelado com a captação de venda de bebidas alcoólicas. Não dá para separar essas coisas. Não dá para você falar, olha, você está fazendo uso de uma substância que potencialmente te faz mal, né, dependendo da forma com que você usa. Você não pode usar em algumas coisas e a gente vai te taxar para isso. Assim, qual que é a lógica? É que esse recurso que você capta, ele seja investido para o cuidado de pessoas que aquela substância de quem vendeu está fazendo mal. Isso é meio óbvio, né? Só que existe totalmente associado uma coisa da outra. Então, esse é um problema estrutural. Outra questão do problema estrutural em relação à assistência é a questão de que nós, nos últimos 3 anos, a gente teve um blackout, não só de financiamento, expansão de renda. Marcelo, tem 5 minutos. Beleza, não vou nem usar isso. A gente teve um blackout. Então, um blackout em vários sentidos. Primeiro, que a gente tem cada vez menos informação. Existe uma transparência em relação ao número de serviços, número de usuários, forma de financiamento, quanto se financiava dentro dos serviços, como os serviços eles eram pagos, isso já não existe. E esse blackout também, ele tem uma ação reacionária, né? Então, assim, a gente não está no momento de sucateamento e fragilização da rede, a gente está no momento de uma contra-reforma reacionária, que ela traz o pior do pior. Tá? No caso das drogas, não há nada pior do que colocar isso dentro de um debate religioso, em que você tem instituições de caráter religioso que fazem abordagens na área de saúde, né? E dentro de um campo de atuação com usuários, cujo problema ele historicamente moralizado, interpretado por vários referenciais, entre eles o referencial religioso. Então, a gente não está voltando para 2001, a gente não está voltando para a década de 90. Você fazer oferta de tratamento religioso e sucatear o restante da rede de altíssima complexidade, super bem integrado e super bem pensado, a gente está voltando para o século XIX, né? A gente está voltando para o século XX. Então, essa é uma questão também. Então, hoje, nós temos o desenvolvimento de um novo modelo assistencial, ele é pautado, ele é absolutamente anticientífico, né? Não tem evidência nenhuma que esse é um modelo funcional. Então, a gente ouve há muito tempo de que, olha, a rede de atenção psicossocial, ela é um modelo de atenção que ele carece de fundamentação científica, né? Não existe nada, nenhuma política no Brasil mais estudada do que a rede de atenção em saúde mental. Não existe nada mais estudado, mais documentado, mais discutido, mais debatido do que isso. Então, a gente está vivendo um blackout, a gente está vivendo um retrocesso, e a gente está vivendo um retrocesso que ele não é um retrocesso por simplesmente não crescer mais. A gente teve um período em que o retrocesso era interromper o desenvolvimento e ampliação. Era um retrocesso por inércia. Hoje a gente está vivendo um retrocesso ativo, né, de realocação de recursos do governo federal para um modelo que ele historicamente não funcional. Tá bom, então vou parar aqui e daí a gente continua no debate. Marcelo, muito obrigado mesmo. Vou passar, então, a palavra para o psicólogo Leandro. Leandro, a palavra é sua, meu amigo. Boa tarde a todas as pessoas que estão nos acompanhando. Vocês me ouvem bem? Me ouve bem, Lúcia? Está me ouvindo? Estou ouvindo. Ia pedir para o Marcelo deixar visível lá os palestrantes. Então, tá. Eu queria agradecer muito o convite, é uma alegria enorme estar aqui com vocês.
Assim, estar junto com o JEP, estar com vocês, mesmo que virtualmente, é uma satisfação enorme, me sinto muito honrado. A professora Roselânia me convidou, fez o convite, e quando ela me convidou, eu disse para ela, olha, para ela, eu te indico mais 5 pessoas que têm um domínio teórico do tema, para que você possa conversar com elas, porque eu acho que elas podem agregar mais do que eu, né? A Roselânia me disse assim, não, a gente sabe dessas pessoas que têm um domínio teórico, assim, mas nós queremos ouvir você por conta da sua experiência na rede. Né? Então, eu estou aqui hoje para falar com vocês, nesses 30 minutos, para dividir um pouco da minha experiência, do meu olhar com relação à questão do álcool na rede. Né? Então, não é um estudo científico, não trago toda a bagagem que o Marcelo traz, especialmente, né, essa análise teórica e técnica, mas eu vou trazer aqui algumas vivências, alguma compreensão de como eu vou vivenciando essa questão da rede. E, evidente que eu não vou falar da rede de Maringá, mas vou falar da minha experiência na rede como um todo, já trabalhei em outros municípios, né, e aí eu vou tentar pensar, ser um pouco propositivo, né, tentar apontar um caminho. Né? Por que apontar caminho? O Marcelo fez uma exposição brilhante, que ele foi mostrando o quanto que existe uma fragmentação, né, uma dicotomia nesse processo do cuidado ao usuário de substância psicoativa, especialmente no caso do álcool. Né? Existe uma dicotomia, existem paradigmas que estão em disputa, e uma onda reacionária muito grande. E nós temos também um desinvestimento nos serviços. Então, o que eu posso dizer, né, da fala do Marcelo é que ele sintetizou e explicou para a gente por que o servidor está sofrendo tanto. Por que quem trabalha no SUS está sofrendo tanto? Porque, especialmente na questão de álcool e drogas. Porque não está conseguindo entender o seu papel nesse processo. Né? Então, a gente percebe que existe uma fragmentação, os serviços estão se tornando meios de encaminhamento para serviços de internação, como um hospital psiquiátrico, estão se tornando meios de encaminhamento para a comunidade terapêutica, e nesse processo a gente está perdendo um pouco de entender o sentido do nosso trabalho. Acho que isso vai ficando muito marcante, e nesse processo existe um adoecimento significativo dos colegas, né, que aquele sentimento de enxugar gelo, né, isso vai batendo na gente o dia inteiro, e aí a gente olha e se encontra e não consegue entender o que está acontecendo, de onde que está vindo a porrada. Né? Porque, assim, a gente está numa situação em que há uma pressão da comunidade com uma resposta rápida, né? E aí uma pressão reacionária muito grande, de uma saída que interne, que exclua esse sujeito. Né? E, por outro lado, você vê a rede em que, de acordo com a portaria 3088, em que todos são responsáveis pela questão do álcool e drogas, você vê cada vez mais um processo de empurroterapia, né, em que um vai empurrando para o outro, e se tiver um CAPS AD, é a salvação da lavoura, porque daí lá vai ser resolvido tudo. Então, então o sujeito não é visto na sua integralidade em momento algum, e se tiver um CAPS AD, pronto, aí que tudo está salvo, porque é lá que vai ser feito o encaminhamento, lá que vai encaminhar essa pessoa para onde que é necessário. Então, acho que eu começaria dizendo isso, e aí, nem era essa por aí que eu ia começar, mas para dizer do sofrimento, né? E tem um psiquiatra, o Ricardo Lugon, que ele fala assim, que quanto mais a rede ela está dispersa, quanto mais existe um distanciamento entre os serviços, mais se medicaliza, mais se usa medicamentos, né, psiquiátricos, né? Mais força essa porta giratória ganha. Então, quanto mais esse usuário quanto mais os serviços estão dispersos, né, mais há um processo em que aumenta essa situação de reinternação. Esse sujeito nunca é visto na rede, só no hospital. Né? Ele entra e sai do hospital, entra e sai de internação, e aí um critério importante para a questão do álcool é a recaída, que é um critério para a internação, né? Como o Marcelo comentou. Então, quando nós pegamos o cenário atual, é um cenário de desalento, no sentido de que nós vemos nosso esforço não repercutir da forma esperada, né? E nós vemos a porta giratória aumentar sua potência, nós vemos um aumento no número de encaminhamentos biomédicos, no sentido do quanto que o cuidado com relação ao usuário de álcool é um cuidado muito vinculado ao psiquiatra. Então, a gente vê esse movimento muito forte.
E aí, a ideia, né, da atenção psicossocial, tudo isso vai ficando muito distante do nosso trabalho, da nossa realidade. E aí, então, isso é um processo muito presente, e eu queria aqui, muito humildemente, apresentar uma possibilidade, né, frente ao que a gente está trabalhando, né, nesse processo, que seria uma possibilidade de enfrentamento disto, né, no âmbito lá no pequeno, né, estou falando lá do nosso trabalho no dia a dia, né, para enfrentar essa corrente hegemônica. E aí, para a gente entender esse processo, entender uma possibilidade de cuidado, eu queria focalizar a minha análise agora, a minha sugestão de encaminhamento, a minha sugestão de caminhos possíveis para pensarmos isso ali na relação do trabalho com o usuário. Eu queria pegar como análise a atenção básica. Porque a atenção básica, ela é a porta prioritária do SUS, ela é responsável pelo cuidado longitudinal e ordenadora do cuidado. Então, de repente, como está havendo esgarçamento da rede, eu penso que, de repente, se a gente conseguir fazer um investimento na atenção básica como ordenadora, talvez nós consigamos um avanço, consigamos alguns ganhos nesse processo no cuidado ao usuário de álcool, né, de substância psicoativa. Então, essa é um pouco a minha sugestão de encaminhamento aqui, pensando nesse processo, né? Pois bem, aí eu estou falando que, como uma possibilidade, a atenção básica, a UBS, seria um caminho interessante de investimento para que a gente possa fazer um cuidado melhor ao usuário. Todavia, quando nós chegamos para conversar com a equipe da atenção básica, né, o que nós percebemos, via de regra, é uma grande demanda de trabalho. A atenção básica, ela tem sido muito demandada, né? E quando nós vamos conversar com a equipe sobre a questão do álcool, do usuário, né, de substâncias psicoativas, especialmente do álcool, a equipe diz assim, olha, esse usuário não chega para a gente, é um usuário que não passa pela atenção básica, é um usuário que, quando tem algum problema, né, e já é por conta de uma questão crônica, ele já vai direto para o CAPS, né, especialmente para o CAPS-AD. Então, é um usuário que não passa pela gente, então não é uma demanda que se apresenta. Então, é interessante observar que, quando nós vamos discutir com uma atenção básica que já está sobrecarregada, a recepção da equipe, normalmente, é, poxa, mais trabalho. Eu já tendo o idoso, já tendo o gestante, já tendo a criança, tem que atender também o usuário de álcool, né? Então, essa é uma questão muito presente, e quando a gente vai conversando um pouco mais com a equipe, né, de modo geral, a equipe se mostra no sentido de que pouco se pode fazer com relação ao usuário de álcool, né? Não tem muito o que fazer, uma vez que trata-se de uma questão psiquiátrica, um transtorno psiquiátrico, uma dependência química, ou trata-se de uma questão de um vício. E aí um vício muito numa avaliação moral. Então, quando nós falamos da rede, e vamos falar da atenção básica, a gente percebe o quanto que a avaliação ainda é fragmentada do sujeito. Então, a gente saiu do hospital, né, a gente tentou construir um novo modelo em substituição aos manicômios, né, em substituição aos hospitais psiquiátricos, mas me parece que a lógica do hospital não sai da gente ainda, né, enquanto trabalhador. A gente está ainda pensando de modo fragmentado, olhando o sujeito de modo com um juízo moral muito grande, né? Então, é isso que se apresenta, que eu acho que é um cenário que está posto para a gente. Mas, como disse o Kimati, né, a questão do uso problemático do álcool, ela tem uma gravidade epidemiológica muito séria, né? Então, nós temos que pensar que é importante, então, que a atenção básica assuma essa responsabilidade, tente observar esse sujeito, né? A gente estava conversando com a Lúcia, né, o quanto que a pessoa chega no CAPS-AD, depois de 10, 15, 20 anos de uso de álcool, 30 anos de uso de álcool, com problemas, com prejuízos significativos, né, físicos, com problemas significativos no âmbito pessoal, de trabalho. Quando essa pessoa teve prejuízo, ela chega no CAPS-AD nessas condições, depois de 30 anos de uso. E quando nós vamos olhar o prontuário, esse usuário foi pouco visto pela atenção básica, né? Então, nós percebemos que existe um descompasso muito grande, em que quando o usuário vai fazer alguma queixa em saúde por conta do álcool, já é uma questão já crônica, em que há prejuízos significativos.
Então, o nosso pensamento é, se nós somos responsáveis pelo cuidado longitudinal, por que não acompanhar esse usuário ao longo desse processo? Então, enquanto psicólogo da atenção básica, eu penso que esse é um papel importante da psicologia, né, de fazer, problematizar e estar junto com a atenção básica nessa situação. Mas também penso que esse é um papel importante dos CAPs, no sentido do matriciamento, né, de ajudar a atenção básica a pensar tudo isso. E como fazer? Né? Então, eu estou retomando aqui um cenário que ele é ruim, né, à medida que a atenção básica também não está se responsabilizando por esse processo, por várias questões. O que fazer? Quais são os caminhos possíveis? Né? Então, aqui, a partir da minha pequena experiência, eu vou falar de uns caminhos possíveis, que eu acho que podem ajudar aos colegas que são profissionais, que, de repente, estão com essas questões também na sua realidade. Né? Bom, o que eu penso que o psicólogo, né, da atenção básica pode fazer, ou os matriciadores dos CAPs podem fazer, é fazer um trabalho conjunto, é fazer junto, é estar com a atenção básica junto nesse processo, né? Tentando possibilitar o aumento da capacidade técnica dessa equipe. Acho que essa é uma questão importantíssima. Então, se o psicólogo da atenção básica ficar na sua sala, fazendo atendimento individual, ele reforça esse processo de medicalização, né? Mas eu entendo que um dos papéis do psicólogo da atenção básica é estar junto com a equipe, ampliando a capacidade técnica dessa equipe, né? E fazendo junto. Como fazer junto? Né? Acho que é uma questão que talvez seja importante destacar e tentar levantar aqui como possibilidades. Uma questão que eu acho que é importante é a educação permanente. Acho que a educação permanente é uma possibilidade importante que nós podemos, né, tomar conta ali e utilizar. Eu acho que a educação permanente ela pode se colocar por meio do processo de palestras, de uma capacitação mais intensa, mas eu acredito muito numa educação permanente feita na discussão de caso. Uma educação permanente feita na elaboração do PTS. Porque, assim, via de regra, quando nós sentamos para discutir um PTS, em algum momento, algum familiar daquela rede, daquela pessoa, é usuário de álcool. E a gente, muitas vezes, não aborda esse tema. Então, eu estou chamando a atenção aqui para pensarmos juntos que a capacitação, a palestra, ela é muito importante. Mas a educação permanente feita na discussão de caso e feita na elaboração de PTS, ela tem um valor muito importante, é significativo. Então, eu penso que nós temos uma condição importante nessa situação da educação permanente de realmente aumentar a capacidade da equipe técnica, né, para pensar isso. Para não me alongar muito, eu penso que nesse processo de educação permanente, o psicólogo ou o responsável ali pelo matriciamento podia chamar a atenção de 2 pontos importantes. Acho que o primeiro é pensar o álcool como mercadoria, né? E o segundo é pensar os tipos de uso do álcool. Acho que são 2 questões importantes, né? Pensar o álcool como mercadoria é pensar o quanto que o álcool está presente no nosso dia a dia, o quanto que ele é naturalizado no nosso dia a dia, e o quanto que ele é uma droga altamente lucrativa, né? E o quanto que ele é uma substância que tem vários significados sociais inseridos, né, sintetizados nela. Né? É só nós vermos as propagandas que a gente vai ver que o álcool, por uma forma, ele é valorizado como uma substância que dá prazer, né, uma substância que nos possibilita a descontração, o poder, a sensualidade, né? Então, quando nós pensamos no álcool, nós vemos, por um lado, o quanto que ele está presente no nosso dia a dia, nos nossos rituais, comemorações, né? E o quanto que, ao mesmo tempo, ele tem um valor positivo muito forte nas propagandas, né? E, socialmente, ele é visto como algo muito positivo. Por que discutir isso? Porque, via de regra, a equipe vai pensar muito que naturalizar o álcool também. Então, questionar essa naturalização é importantíssima, né? E questionar esses valores. Será que é só positivo o álcool? Né? O que ele traz de negativo, de valores, de questões que acarretam, que são negativas também, que não são divulgadas? Acho que essa é uma questão importantíssima. E uma outra questão que a gente percebe é que quando a gente conversa com a equipe sobre a questão do álcool, a equipe tem um olhar muito assim, mas eu uso de modo tranquilo, por que ele não usa?
né, porque não tem força de vontade, um julgamento muitas vezes moralizante, né? Então, eu acho que aí, ao discutir mercadoria, acho que é importante discutir os tipos de uso problemático da droga, do álcool, né? A gente discute muito pouco isso na atenção básica. E aí, pensando em uso problemático do álcool, nós temos o uso abusivo, que é aquele uso, né, que a pessoa usa, que a pessoa faz uso eventual de uma grande concentração de álcool, e aí ela traz problemas de saúde seríssimos, né, que ela se coloca em situações de risco, né, de violência, de dirigir embriagada, de se envolver numa briga, de ter uma relação sexual desprotegida, né? Então, falar um pouco desse uso problemático, do tipo abusivo, é importantíssimo, e o quanto esse uso abusivo, né, eventual, de uma grande concentração, está muito vinculado ao comportamento dos jovens hoje. Acho que essa é uma questão importante para discutir na atenção básica. E aí, uma segunda questão para discutir discutir com a atenção básica, com relação aos tipos de uso, é o tipo de uso por dependência, né? Então, pensar o uso por dependência é pensar que a substância, o álcool, ganhou um grande status na vida dessa pessoa, a tal medida que ela utiliza grande parte do seu esforço, né, para conseguir fazer o consumo da substância. Então, ela organiza a sua rotina pensando no uso da substância, né? E aí, uma questão do álcool que é muito importante, a Renata Moraes, ela fez uma dissertação aí no PPI, né, no mestrado da UEM, em que ela vai mostrando, discutindo que essa dependência do álcool, que vai tornar, então, vai fazer com que o álcool tenha uma grande relevância para a pessoa, ela não se estabelece de um dia para o outro, né? Mas é um processo longo em que a pessoa vai trocando o valor do uso do álcool. O que ela quer dizer com isso? O que ela apresenta, né? Que a pessoa vai no bar, ela vai beber, vai falar com os colegas, vai comer, vai dançar, vai se divertir e vai beber. Então, a bebida faz parte de um processo socialmente integrado. Ao passar do tempo, né, por várias questões, que a gente não vai entrar aqui, né, a pessoa deixa de ir ao bar para socializar, para conversar, né? Ela passa a ir ao bar para beber, né? Ao ponto que ela vai até sozinha, se for o caso. Porque a grande questão é que o álcool passa a ter um espaço muito importante. E à medida que ela vai perdendo, vai deixando de lado outras atividades sociais, elas vão deixando de ter relevância, né? Ao deixar de ter relevância, relações como trabalho, relações como relações afetivas, né? Esse usuário, ele vai cada vez mais ficando insatisfeito, cada vez mais encontrando no álcool uma possibilidade, né? Então, pensar na questão do álcool como dependência é pensar nesse álcool que é um processo de dependência que ele vai se estabelecendo ao longo do tempo, em que há uma curva em que a qualidade de vida dessa pessoa se reduz e aumenta o espaço do álcool, né? Essa é uma discussão que eu acho que é bem interessante quando a gente faz com a atenção básica. E aí, eu queria chamar a atenção aqui de uma frase do Tikanori, que eu acho que é muito importante para a gente pensar e discutir isso com a atenção básica, né? Eu vou pedir licença para ler, porque eu acho que é muito importante, é só um excerto que eu acho que vale a pena. O Tikanori, ao falar de dependência, ele fala o seguinte, né? Dependentes somos todos. A questão do usuário é antes uma questão quantitativa. Dependem excessivamente de apenas poucas relações, coisas. Essa situação de dependência restritiva, é que diminui a sua autonomia. Somos mais autônomos quanto mais dependentes de tantas mais coisas pudermos ser, pois isso amplia nossas possibilidades de estabelecer novas normas, novos ordenamentos para a vida, né? Eu acho que essa questão do Tikanori ela é bem interessante para a gente problematizar a questão da dependência, né? O Tikanori está dizendo o seguinte, olha, dependentes somos todos nós. O que vai tornar a dependência um problema é quando o sujeito estiver dependente de poucas coisas, né? Então, quando o sujeito vai perdendo várias coisas na sua vida, vários significados, coisas que dão significado e sentido para a sua vida, e só sobra o álcool, ele vai se agarrar ao álcool, né? Ou seja, né, pensando em tudo isso, o que eu quero chamar a atenção é que se nós vamos pensar na questão da dependência, nós temos que pensar que a saída, né, aquilo que o Lancet fala, né, o contrário da droga é a ampliação da vida.
né? Ou seja, entender a dependência e enfrentá-la, né, sobretudo na atenção básica, é possibilitar a ampliação da vida do sujeito, para que seja dependente de mais coisas, né? E aí, com base nessa discussão que eu estou tentando aqui colocar, bem inicial, né, eu acho que, assim, quando a gente vai para uma discussão de caso, quando nós vamos para uma discussão de PTS, e nós colocamos essas questões, né, da mercadoria, da dependência enquanto restrição da vida, estreitamento da vida, nós possibilitamos, então, que a atenção básica possa assumir um papel muito atuante no cuidado ao usuário de substâncias psicoativas, no caso álcool. Por quê? Porque é importante, nesse processo, então, que a atenção básica verifique, analise a qualidade de vida desse sujeito, né? Ou seja, no acolhimento que a equipe faz, identificar ali junto com o usuário como está a sua qualidade de vida, de quais pontos esse sujeito depende, quais são as dependências desse sujeito, e qual que é o espaço do álcool na sua vida, né? Quando a gente ouve a conversa com a equipe fala assim, tá, eu vou perguntar do álcool, o que eu faço com isso, né? Se a gente tem uma visão muito curativista, né, de que nós vamos curar o sujeito, né, quando nós pensamos nisso, fica muito limitada a nossa atuação. Agora, quando nós olhamos para a questão do álcool e relacionamos ela com a qualidade de vida do sujeito, nós temos uma grande capacidade de inserir esse sujeito em atividades que já são desenvolvidas pela atenção básica. Como, por exemplo, grupos de caminhada, grupos de qualidade de vida, né? O que eu quero chamar a atenção, né? O que eu percebo é que quando nós falamos de álcool para atenção básica, é um olhar muito naturalizador, que culpabiliza o sujeito muitas vezes, né? O que eu estou aqui querendo propor é que, fazendo uma discussão próxima à equipe, nós temos uma capacidade importante de ampliar essa compreensão com relação ao uso da substância. Ampliando e, né, desnaturalizando esse uso, entendendo que ela tem uma relação direta com qualidade de vida, eu acho que a equipe tem uma condição boa de ofertar e de se preocupar com isso, de colocar isso como uma pergunta no seu acolhimento, né? Porque muitas vezes a questão do álcool é um tabu, né? Então, dessa forma, eu entendo que, assim, é só uma pista aí para os colegas que estão me ouvindo, é uma pista de como a gente pode pensar, então, possibilidades frente à matemática que tem nos atravessado, e tem gerado muito sofrimento na equipe como um todo, né? E aí, muitas vezes, por conta desse sofrimento, a gente prefere não olhar, prefere não ver. Então, eu penso que, de repente, um olhar da equipe, não naturalizando a questão do álcool, e também entendendo que a dependência tem uma relação direta com a qualidade de vida e não se estabelece de um dia para o outro, eu acho que dá um espaço importante para aquele cuidado longitudinal, que é responsabilidade da atenção básica. E, além do cuidado longitudinal, pensando esse usuário, olhando para esse usuário com um pouco mais de cuidado, também ordenar essa rede com mais cuidado. Então, eu penso que nós estamos aí sendo quase que atropelados aí por um trator que está vindo, e aí eu penso que se cada um correr, né, para um lado e fizer sozinho, vai ser muito difícil. Eu penso que é um momento importante da gente sentar, conversar, discutir, pensarmos sobre essas questões de tal forma que possamos fazer juntos, né? Porque senão a gente vai adoecer e vai ter dificuldades. Então, eu penso que a questão do álcool ela é importantíssima nesse sentido, porque vai mostrando para a gente o quanto que a rede ela precisa de gente articulada junto, porque senão vai ficar cada um por si, e um adoecimento vai pegar não só o usuário, mas também os servidores. Então, acho que tentei fazer uma reflexão aqui, pensando em possibilidades, né? A Roseline falou um pouco da minha prática, então, para não ficar muito numa situação de dificuldade, pensar em possibilidades, que eu acho que isso é um caminho interessante. Bom, eu encerro por aqui, estou meio no tempo, né? E aí a gente vai continuando a conversa nas dúvidas e perguntas. Você ainda tem 5 minutos, Leandro. Uhum. Não, mas eu acho que tá bom, só para finalizar os 5 minutos, quando a gente vai discutir saúde mental com a equipe,
né? A gente percebe muito que a equipe fala assim, tá, mas eu quero um protocolo, especialmente na atenção básica, né, para seguir de tal forma que, se eu seguir o passo a passo, essa pessoa vai se curar. Então, a gente percebe que tem uma visão muito curativista das equipes, pensando que, se eu fizer um protocolo aqui, a pessoa vai se curar da questão do álcool, né? E isso é um problema muito grande, porque, primeiro, que não tem uma relação tão linear assim, é um processo altamente complexo e marcado, muitas vezes, por recaídas. Tá? E aí, o que a gente percebe é que, quando o sujeito é atendido e ele tem uma recaída, a equipe muitas vezes entende que o trabalho foi feito em vão, né? Que foi um trabalho desfeito, um trabalho que não fez sentido. Tá? E aí, eu acho que é importante, né, uma discussão que a professora Rosalane apresentou para a gente, na nossa capacitação aqui na atenção básica, sobre ela fez um excerto, ela apresentou um excerto do Rotelli, que diz que nós temos que parar um pouco com essa relação de solução-cura, né? Mas estabelecer uma relação de cuidado. Né? Então, ao invés de querer querer curar esse sujeito numa relação muito biomédica, né, de que seguindo essa medicação esse sujeito vai ser curado, eu acho uma questão importantíssima para quem trabalha com usuários de substâncias psicoativas, é entender que a cura não é bem da forma que a gente espera, ou da nossa compreensão biomédica, né, simples, né, mas sim é um processo que não é de cura, mas é um processo de cuidado desse usuário, né, de tal forma que ele retome a sua autonomia na sua vida. E aí, ou que tenha mais autonomia, no sentido que tenha mais pontos de sustentação na sua vida. Né? Então, é um cuidado que ele é possível de tal forma que nós vamos olhar para o sujeito e possibilitar com que ele fale das suas questões, ouvir as suas questões, fazer um acolhimento desse sujeito, não na perspectiva do que eu vou fazer para curá-lo, né? Mas sim na perspectiva, peraí, né? Esse sujeito está aqui diante de mim, como que eu posso fazer para fazer um cuidado possível frente às condições que ele tem, frente às condições do meu trabalho e da rede que eu tenho. Eu acho que essa é uma questão final que eu queria chamar a atenção, já que sobrou um tempinho, né, do quanto que nós temos que mudar muito na discussão com as equipes a lógica do cuidado. Enquanto a lógica for curativista, num olhar muito biomédico, a porta giratória vai ganhar força, porque a reinternação vai ser recorrente. Né? Agora, uma outra lógica é possível é quando olhar para esse sujeito na sua integralidade e pensar fazer um cuidado possível. Né, frente às condições possíveis, frente àquilo que o sujeito tem. Né? Então, acho que isso é um olhar que muda significativamente a discussão com as equipes. Quando nós vamos para as equipes e falamos para elas assim, olha, não vamos curar o sujeito, porque isso não vai ser tão possível, né? Nós vamos curar no sentido, né, de que vai tomar esse remédio e vai ficar curado, nós vamos fazer o cuidado possível e ajudar esse sujeito na sua caminhada e pensar questões mais complexas, como o seu lugar na família. A equipe tem entendido isso positivamente. Então, acho que é uma questão importante, né? E aí é uma questão que é complicadíssima, né? Porque existe do outro lado dessa dicotomia, né, uma falsa fala de que a internação é o cuidado, é o tratamento possível para esses casos. E nós estamos aqui querendo ainda apostar no território, nas relações sociais, nas questões importantes da rede de atenção psicossocial, da lógica da atenção psicossocial. Então, acho que com isso, acho que eu finalizo aqui o que eu tinha preparado para falar para hoje. Agradeço a oportunidade e espero poder ajudar aí nas discussões, nas dúvidas, no debate. Então, muito obrigado, Leandro. Nossa, foi ótimo, Marcelo, muito obrigado. Agora vamos às perguntas, e eu tenho 5 minutos, cada um, para vocês responderem. Tem uma pergunta aqui. Há experiências... a pessoa pergunta, a Caroline De Faveri, pergunta, há experiências de trabalho em apoio matricial do CAPS-AD junto à atenção básica? A pergunta, em especial quando as equipes dos CAPs são bastante reduzidas e há uma quantidade significativa de unidades de saúde? Essa é uma pergunta, 5 minutos para cada um. Mas agora eu vou colocar mais uma pergunta
e nós temos mais, cada um tem 5 minutos. A minha pergunta não é exatamente uma pergunta, mas eu gostaria que vocês fizessem um comentário da seguinte informação, que bate e parece que é esse o nosso propósito, é fazer uma reflexão sobre esses números que eu vou colocar aqui. Eu insisto há tempos a fazer um levantamento de quantas reinternações acontecem aqui no hospital psiquiátrico, no que tange aos 80 leitos que existe para álcool e droga. Tá? Então, eu vou passar rapidinho para vocês, e aqui, cadê? Está saindo o meu Word aqui. Rapidinho, desde 2016, mas eu fiz antes também. Em 2016, os 80 leitos do hospital psiquiátrico teve 300% a mais de reinternação no hospital. Em 2017, teve 316 internações de reinternações mais do que a primeira internação. Em 2018, teve 232 a mais do que a primeira internação. Em 2019, a mesma coisa, e, deixa eu fechar aqui, e agora, em 2020, nos últimos estudos que eu estou fazendo, as reinternações chegam a 80% da primeira internação. Por favor, eu gostaria que vocês fizessem um comentário. Desculpa, só um esclarecimento em relação a esse teu dado. Você está dizendo que o número de reinternações está crescendo em comparação com o número de primeiras internações, é isso? Ou é o contrário? Não, ele não está crescendo, ele mantém sempre a mesma coisa, 300% a mais. De ano para ano, você tem 300%. Eu dei o número, e esse número que eu tirei é dados que vai para o Ministério da Saúde. Chama SAMI, esse formulário. Em 2016, foi 300% a mais do que a primeira internação. 17 foi 300%, 18, 319%, e agora 2020 está indo para o mesmo caminho. O que pensar desse número do 300% a mais de reinternação? Não sei se ficou claro. Ficou. Tá, então, olha, vamos combinar, vocês têm, então, 10 minutos, cada um, para aquela pergunta da Maria, como chama a menina aqui? A Caroline. Primeiro a Caroline, que é a nossa visitante. Eu vou ser rebelde aqui e vou responder primeiro a tua, tá? Tudo bem, tudo Desculpa bem. aí, Carolina, eu vou responder. Então, olha só, não, porque eu acho que esse dado é super interessante, eu achei super interessante. Então, eu acho que esse dado aí reforça aquilo que eu estava discutindo, né? Eu acho que reforça. Você tem um número específico de usuários, né? Você tem um pool de usuários que ele faz uso da rede hospitalar de urgência e emergência de uma forma recorrente. Aham. Olha só, quando você tem isso, existe um índice que chama... Marcelo, deixa eu falar, reforçar, é do hospital psiquiátrico aquele que fica encarcerado lá. Não estou falando da emergência, estou falando daquele hospital que tanto combatemos. Não, é pior ainda, né? Se fosse a urgência, você conseguiria colocar o fluxo para outros lugares, né? Não, mas é isso aí, assim, existe um número X de usuários que ele é meio cativo de hospitais psiquiátricos, eles usam isso como dentro de funcionamento de rede, e aí tem um índice que eu estava falando que chama índice de internações evitáveis, né? São pessoas que seguramente eles estariam aumentando esse índice na medida em que eles utilizam menos recursos que a rede dispõe, ações de saúde mental na atenção primária, tal, CAPS, e eles funcionam dentro dessa rede meio paralela, né? Essa rede linha aí.
que agora o governo federal ele facilitou, porque ao invés de ter que ficar internando várias vezes, fica 1 ano numa comunidade terapêutica, né? Ele poupa o trabalho, porque a concepção é essa, né? A ideia... E o que é impressionante, Lúcia, é que aí a rede como um todo, ela começa a funcionar dentro dessa lógica. Então, por exemplo, se um usuário ele começa a ter internação recorrente, né, assim, os antropólogos ingleses, eles têm eles falam um negócio que eu acho super interessante. Olha, cuidado que as profecias se cumprem. Esse cara chega na atenção primária, conhecem ele, fala assim, não, esse cara não tem jeito, ele tem que ser internado. Ele chega no pronto-socorro, esse sempre vem aqui, ele tem que ser internado. Então, essa pessoa, ela fica circulando dentro da rede hospitalar e voltando para casa, indo para a rede hospitalar, e com isso, porque eu acho que existem 2 formas de uma pessoa usar leito, né, dentro de uma rede de atenção. Uma primeira forma é essa forma com que ele usa, que é assim, é uma internação baseada no diagnóstico, em relação a sintoma específico, e em cima de uma lógica meio protocolar. E existe um outro tipo de internação, que é uma possibilidade, que ele fala, olha, faz parte de um projeto terapêutico singular. Então, tem vários municípios que eles têm, por exemplo, alguns leitos de apoio que ficam em hospital geral. E eles têm um projeto terapêutico que essa pessoa, olha, ela fica, ela usa o leito em algumas situações que foram combinadas com ela e que foram pensadas que, olha, esse tipo de uso de leito ele não é iatrogênico. Então, a gente usava, por exemplo, em Curitiba, leito de CAPS-3 ou mesmo leito de hospital geral, quando a pessoa, por exemplo, olha, eu não consigo ficar em casa no final de semana, senão eu vou recair. Tudo bem, fica aqui no CAPS 1 noite, 2 noites durante o final de semana, até você se sentir melhor para isso. Assim, é uma possibilidade, usar um leito é uma possibilidade de resguardar, diminuir vulnerabilidade e mudar o percurso. Ele pode, por exemplo, você pode usar um leito de CAPS como uma ação de redução de danos, por exemplo. Tá? Mas essa não, né? Assim, é um leito usado para promover abstinência para algumas poucas pessoas, de forma recorrente, de forma circular e, obviamente, com baixíssima eficácia. Né? É outra característica dessa forma de utilizar o leito, ele não serve para absolutamente nada, né? Porque ele não está conectado a outras ações de cuidado em rede. Então, ele serve, pode servir até para diminuir vulnerabilidade da pessoa naquele momento, mas ele é muito ineficaz em outras coisas. Agora, o que eu acho que é importante falar é que não existe acesso a leito sem regulação. Tá? Então, não é uma questão desse usuário que ele recai demais. A rede inteira funciona no sentido de internar essa pessoa recorrentemente. Não é uma coisa que você pode atribuir ou ao usuário, ou ao médico que está lá trabalhando no pronto-socorro, ao hospital. Não, isso existe. Essa pessoa ela é internada periodicamente de forma protocolar. Eu acho que seria super interessante ver quem que são esses casos, né, ver a história dessas pessoas e qual que é o parâmetro que é utilizado para essas pessoas serem internadas com uma recorrência tão grande. Agora, o outro ponto, né, que é do apoio matricial em álcool e drogas, eu acho que esse é um dos grandes nós. Eu concordo aí com o Leandro quando ele fala que, olha, a atenção primária é o eixo, né? A gente tem um problema de saúde pública que acomete 1 em 10 pessoas, né? Se você for somar assim, os usuários de CAPS no município de 1 milhão de habitantes, dificilmente você vai chegar a mais de 2.000, 3.000 pessoas que são atendidas regularmente dentro de centro de atenção psicossocial na atenção primária. E aí, onde que estão as outras 789 mil pessoas, tá? Onde que estão essas pessoas? Então, um problema com essa dimensão epidemiológica, ela tem que ser atendida na atenção primária. E o modelo que está apresentado aí, olha, existir um apoio técnico, existir um apoio junto a serviços que têm um maior adensamento tecnológico que no CAPS
caso do CAPS-AD, é uma saída lógica e é uma saída excelente. Bom, aí existem algumas questões. Existe a questão de barreira de acesso, que é uma particularidade nacional. Isso é alguma coisa que acontece em todo o mundo. Esse entendimento que o usuário de álcool, existe uma especificidade que ele tem que ser atendido por um especialista. Então, existe uma barreira para que essa pessoa seja sistematicamente acompanhada na atenção primária. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que a atenção primária, por ela ter uma capilaridade maior com a comunidade, ele tem uma interlocução, ela acaba reproduzindo mais lugares comuns. Então, a atenção primária é onde existe uma maior tendência a você entender o fenômeno do uso de álcool como uma questão moral. Tá? Por quê? Porque o brasileiro vê dessa forma. Tá? O brasileiro, ele tende... assim, existem várias tendências de como lidar com a questão do alcoolismo. Tá? Então, eu cansei de ver em CAPS Álcool e Drogas que o alcoolista ele é tratado de uma forma muito infantilizada. Então, por exemplo, existe em qualquer CAPS Álcool e Drogas, você vai dar uma olhada quem que são usuários no CAPS, isso aí foi bem estudado, assim, naqueles estudos do CAPSul, naqueles editais de financiamento de pesquisa do Ministério da Saúde até 2013, 2014. Existe um predomínio de usuários que aderem, né, ou que eles acompanham, fazem um acompanhamento regular nos CAPS Álcool e Drogas, que são alcoolistas. Né? Eles tendem a aderir melhor, principalmente aqueles CAPs que funcionam dentro de um modelo meio AA, que é um modelo predominante, seguir os passos, ter uma coisa de ajuda mútua, e baixíssima capacidade de negociação com o usuário. Os usuários que eles têm uma maior necessidade de negociação são justamente aqueles que aderem menos. Então, por exemplo, o alcoolista, uma pessoa que tem problema com álcool e que ele está acompanhando irregularmente num CAPS porque ele continua bebendo, né? Então, a primeira coisa que tem que se pensar é assim, olha, por que esse serviço ele não consegue lidar com pessoas que têm sintomas de um problema que a pessoa tem? Né? Então, a comparação clássica é aquela, tá? Bom, por que você veio para o hospital? Não é para você vir para o hospital se você está tossindo. Né? Não, você vai para o hospital porque você está tossindo. Então, a primeira pergunta é essa, né? Porque o serviço ele não consegue negociar com esses usuários em função em função da existência de um sintoma, que não são alguns que vão recair, todos vão recair. Para você não ter um usuário de qualquer tipo de droga que ele não recai, essa pessoa tem que ser reprogramada, ou ela se identificar de uma outra forma, mas em algum momento pode existir uma recaída, e isso aí faz parte. Então, os serviços de saúde, eles reproduzem, de uma forma geral, um modelo biomédico que ele entende a adesão como submissão mesmo. Então, por isso que os médicos eles têm uma dificuldade muito grande de lidar com redução de danos, porque redução de danos, ele coloca o usuário e o profissional de saúde numa situação de horizontal, né, em que é possível negociar além, né, do conhecimento biomédico. Olha, se você tem um problema grave no fígado, você não pode beber de jeito nenhum, mas você bebe. A pessoa ela vai fazer uso, ela pode fazer o uso. Né? Isso aí é algo esperado, isso aí faz parte do jogo. Marcelo, vamos encerrando. Tá bom, então. Então, essa ideia de submissão que ela está ligada ao modelo biomédico, ele é a maior barreira de acesso que a gente tem a serviços de saúde e a maior dificuldade dessas pessoas elas terem uma adesão. Então, quando a gente pensa em redução de danos, a gente tem que pensar num processo democrático, de discussão, de negociação, em que é possível você entender o tratamento dentro da vida da pessoa e não o contrário. Vamos lá, Leandro?
Lúcia, eu não vou ter muito o que contribuir, assim, no sentido de que eu concordo muito com o que o Marcelo está dizendo, né? Porque falar de reinternação e falar de matriciamento é falar de lógica de cuidado, né? Então, assim, enquanto o CAPS, enquanto a atenção básica, enquanto os serviços da rede de atenção psicossocial, né, forem balizados por uma lógica biomédica, né, que vai pautar o seu cuidado na abstinência, a gente vai ter essa porta giratória acontecendo, né? Essa profecia vai se realizar. O sujeito, né, por conta do sistema que está organizado para isso, ele vai se reinternar, ele vai recair, vai reinternar. Então, assim, essa lógica de cuidado, ela é uma lógica que vai encaminhar o sujeito e mostrar o quanto que a internação é o caminho, né? Ou o caminho possível, o melhor caminho possível. O que nós temos percebido nos serviços é uma pressão muito grande das famílias, da comunidade, uma pressão até política, no sentido de que isso passa por Ministério Público, passa por outras fontes também, de uma exigência de que o serviço de saúde seja um serviço de encaminhamento para a internação. Então, assim, a gente percebe o quanto que no nosso dia a dia vem um ofício lá para que nós façamos uma busca ativa determinando uma internação compulsória, né? Então, assim, a gente tem esse tipo de situação de exigências em que atravessa os serviços dizendo, olha, então você tem que pensar um fluxo, né, muito rápido de atendimento à população, de tal forma que a população tem um problema muito sério e os serviços precisam responder essa questão de modo muito rápido. E o que se propõe de modo muito rápido é que os serviços sejam meios de encaminhamento. Isso que tem ficado muito forte. E nós fazer uma resistência para isso é muito difícil. Porque, às vezes, por exemplo, uma comunidade terapêutica exige certos exames, por exemplo, né, para que a pessoa entre na comunidade terapêutica, e a pessoa vai até o CAPS para exigir que o CAPS faça, então, os exames para que ela possa, então, acessar a comunidade terapêutica. E você dizer para uma população, né, para um usuário, que você não vai fazer isso, porque isso não é o seu objetivo, é comprar uma briga muito grande, né, porque ele quer uma saída muito rápida. E nesse processo em que a equipe se vê muito pressionada, a gente percebe que a equipe também fica muito ansiosa em querer dar uma resposta rápida, né, porque o usuário vem com essa pressão muito grande, vem com essa pressão de que precisamos ter uma resposta rápida, e muitas vezes a resposta rápida da equipe, que está muito ansiosa e muito pressionada, é pela via da medicalização, e o psiquiatra acaba entrando como um elemento central da equipe, muitas vezes. Porque ele vai medicar rapidamente aquela pessoa e vai começar esse processo de cuidado, né? Então, assim, o que eu entendo, né, nessas questões que estão postas do matriciamento e da reintegração é uma lógica de cuidado. Se a gente entrar nessa lógica de cuidado, né, em que nós vamos, então, fazer esse processo biomédico de encaminhamento, de que a internação é o único processo possível, não vai ter tempo possível para o matriciamento. Porque o matriciamento vai ficando para depois. Né? Olha, a demanda é grande, né? Então, assim, nós temos muita demanda, nós temos muitos pacientes individualmente, então nós temos uma demanda aqui muito grande, nós não temos tempo para matriciar. Porque a lógica que está se vendo é uma lógica biomédica, no sentido de que, olha, é um paciente por vez, é um paciente que vai ser atendido ali individualmente, e com relação à questão do álcool e outras drogas, você percebe que a rede não se responsabiliza. Então, quem está assumindo essa responsabilidade, muitas vezes, é o CAPS, né, especialmente o CAPS-AD. Então, há uma sobrecarga muito grande de demanda no CAPS, né, e aí a equipe tenta dar conta dessa demanda, só que mudando a lógica do cuidado. Não uma lógica territorial, mas uma lógica CAPS-centrada. Né, o CAPS tentando dar conta ali das suas questões. Né, e nesse processo, a gente não vai dar conta. E vai adoecer. Eu acho uma questão que eu estou tentando chamar a atenção aqui é o quanto que eu percebo os colegas desmotivados e não encontrando sentido na sua função. Mas se é para fazer isso, não precisa da gente. É melhor fazer um fluxo direto de encaminhamento. Né? Então, eu penso que essa questão do matriciamento, ela se torna central se você muda a lógica. Se a lógica é territorial, de aumentar a capacidade da equipe da atenção básica, isso se torna primordial para que tenha bons encaminhamentos, para que a equipe consiga cuidar desse usuário no território. Isso, politicamente, é uma defesa da equipe e da gestão do serviço.
né? Leandro, eu posso só complementar uma coisa que você está falando? Por É favor. bem rapidinho, você. Eu acho que eu esqueci de fazer uma observação. Que é assim, o que o Leandro está falando é que assim, as pessoas que estão trabalhando nessa área, elas estão adoecendo, e de fato elas estão. Então, por quê? Porque assim, ó, você tem uma série de atribuições de um serviço que ele está sendo progressivamente menos financiado com o sucateamento de vínculo trabalhista, e que ele está, por conta de uma rede que ela não está mais em expansão, e muito pelo contrário, ela está em retração, né, e existe um processo de que o dimensionamento, né, ou seja, o número de uma população usuária, unidades básicas de saúde, por serviço está aumentando. Então, quer dizer que a área de cobertura, a população adscrita num serviço territorial, ela está ficando cada vez maior. O que isso significa? Que o conjunto de práticas que pode ser desenvolvida por esse serviço, ele está diminuindo. Então, por exemplo, um CAPES que cobre 100 mil pessoas, ele faz muito mais coisas do que um CAPES que funciona cobrindo 300 mil pessoas. Isso é inegável. Então, a questão do dimensionamento, ampliação e financiamento, ele não só diz respeito à qualidade da assistência, mas o número de práticas que são desenvolvidas, a capacidade de articulação desse serviço e desenvolver. Um CAPS que cobre 250 mil pessoas com uma equipe sucateada e que a pessoa ela tem um contrato de um ano aí dentro do serviço e ele é terceirizado, ele não recebe ele é contratado por PJ, mas essa equipe ela não tem como fazer um apoio matricial. E aí ela acaba funcionando cada vez mais dentro de uma clínica usual, conservadora, reacionária, né? E acaba internando mais, é lógico. É isso, né? É isso. Olha, dado o adiantado da hora, nós vamos precisar encerrar, mas antes eu queria falar algumas coisas aqui, e chegou uma pergunta aqui para o Kimati, mas Kimati, meu querido, vai ser 5 minutos só, mas deixa eu falar uma outra questão. Acho que o pessoal precisa preencher o formulário, né? O formulário para receber o certificado, tá? Eu vou dizer aqui o que o pessoal da organização está dizendo. Para cada um dos eventos haverá um certificado específico, visto que cada live é independente, tá? Então, precisa preencher o formulário, de preferência, faça a avaliação. Né, gente? Então, eu vou fazer essa pergunta para o Kimati, e em seguida a gente encerra. A pergunta, há sinais de resistência ou novas mudanças nos rumos dessa atual política pública que tem se desenhado no sentido de impedir essa onda de retrocessos? Parabéns aos convidados, excelente debate. Ficou claro? Essa pergunta é da Lilian. Denise Marques. Tá. Denise? Denise. Lilian Denise. Beleza, Lilian Denise. Lilian, então, acho que o que é muito importante é a gente colocar essas mudanças que acontecem dentro da saúde mental dentro de um conceito mais amplo. O que nós temos hoje, o que está acontecendo é um desmonte de várias políticas públicas dentro de uma concepção de Estado que ele não é definitivamente um Estado cuidadora. Então, existe uma mudança do caráter do Estado e a política de saúde mental, que dentro do Sistema Único de Saúde é uma das políticas mais inovadoras, que deram mais gás, que elas conseguiram produzir uma série de tecnologias que elas foram incorporadas pelo SUS como um todo, logicamente ela foi um alvo muito maior. Então, existe sim resistência, eu acho que a gente tem, o Pedro Gabriel fala que a gente tem ainda um ativo, né, dentro dos trabalhadores do serviço, a gente consegue ouvir falas ver ideias. Quando eu ouço trabalhadores como o Leandro conseguindo ter essa percepção, falando, não, o caminho é atenção primária, para lá que a gente tem que ir, é isso que tem que reforçar, é isso que tem que financiar. Eu acho super legal, né? Eu acho que é lindíssimo isso. E eu acho também que a gente está entrando num momento de mais maturidade democrática,
em que existe mais ativismo organizado na forma de incidência política por parte de alguns movimentos. Então, hoje, eu fiz parte da diretoria da Brasma até recentemente, não dá para falar assim, olha, vamos juntar um monte de usuários, vamos para as ruas fazer uma passeata no dia 18 de maio. Ok, vamos fazer isso aí. Só que a gente tem que pressionar o Senado para não aprovar aquela porcaria de lei sobre drogas. A gente tem que entrar em contato com um deputado, porque tem que ter uma ação no legislativo. A gente tem que pressionar o judiciário, a gente tem que ter advogado para pressionar e abrir ações. Então, eu acho que a gente está num momento de uma maturidade democrática maior, que a gente conhece alguns caminhos que eles fortalecem as instituições que elas dão a cara dessa democracia. Né? Então, a gente tem que usar o judiciário, a gente tem que usar o legislativo, a gente tem que ter espaço de combate, mas esse espaço ele tem que ser feito não só coletivamente, mas tem que ter uma ação institucionalizada nesse sentido. Então, eu acho que, por um lado, né, esse ataque à reforma e às políticas de drogas, eles são... A reforma é um alvo preferencial, mas está dentro de um processo muito maior de reentendimento da Constituição, de um novo entendimento em relação ao papel do Estado, de novo entendimento em relação às políticas sociais, ou não existência dessas políticas sociais, e só que a gente, por outro lado, está mais maduro e tem por onde enfrentar. Então, tá, eu confesso que eu mesmo não queria encerrar. Eu não queria encerrar, mas o combinado é o combinado, né? Então, gente, eu agradeço demais ao doutor Marcelo, ao psicólogo mestre Leandro. Nossa, foi foi 1h30 bastante enriquecedora, e vamos ver se a gente promove outros encontros deste, né? Eu queria só dar um aviso, e depois eu queria recuperar uma frase aqui do Leandro para encerrar. Eu queria dar um aviso que essa foi a nossa penúltima live, vamos ter a última, que vai ser dia 21/10, às 19 horas, nós vamos dar o horário, por quê? Porque a gente está chamando a presidente do CRP, do Conselho Regional de Psicologia, a Célia Maza de Souza, e nós pensamos em mudar para 19 horas para os profissionais terem acesso, né? Porque essa hora que a gente faz é uma hora comercial. Então, para encerrar e para conseguir alcançar os profissionais, nós vamos ter 21/10 às 19 horas. Das 19 às 20h30, o esquema é o mesmo, a organização é a mesma. E, para encerrar, eu queria lembrar o seguinte, o Leandro, com toda a sua experiência, ele disse o quanto que esses profissionais, eu até marquei aqui a frase que ele diz aqui, os profissionais falam, poxa, mas não tem mais o que fazer com o dependente de álcool. Tá, olha, brilhante, brilhante, porque isso aí me deu a oportunidade de dizer o que especialistas importantes dizem, porque a rede pública não trabalha sem ser com a dependência, não trabalha antes. Agora eu vou dar um exemplo. Se você bebe e se arrebenta, tudo bem, então vai lá para a saúde. Mas se você bebe 1 dose, 2 doses e mantém o seu comportamento dentro daquele padrão esperado, você é considerado forte, né? Mas ninguém sabe, esse forte aí, o estrago que já está acontecendo no organismo dessa pessoa e no entorno dessa pessoa, tal. Então, a saúde pública, né? E eu não estou sendo original, grandes especialistas da saúde dizem isso, a saúde pública, no que tange ao álcool, além de tudo isso que vocês falaram, principalmente o Marcelo, que fez essa análise política geral, né, e retrospectiva, a gente
não trabalha com álcool. O álcool continua sendo, o álcool tudo bem. O álcool faz parte da experiência humana. Então, temos que saber administrar o álcool, porque sempre o pessoal usou álcool, o vinho, os índios usavam a mandioca, etc, etc. Mas a gente tem que ficar atento. E a saúde pública, ela só toma nota desse provável dependente quando ele, de fato, externa as suas dificuldades, que, olha, e agora eu vou fazer uma analogia, não sei se cabe, o Marcelo depois me corrige, separadamente, para não ficar feio, e o álcool, Marcelo, não sei se vale essa analogia, me parece um câncer, porque o câncer, ele não dá sinal a hora que ele está aparecendo. Né? Pelo menos se diz que quando o tumor aparece, ele já está lá há 10 anos. Né? Eu não sei se cabe essa analogia, e depois o Marcelo vai me dar uma aula sobre. Só fala se eu estou certo ou não. Enfim... Não, eu acho que você está certa, e só lembrando que o consumo de álcool, né, problemático na pandemia cresceu 18%. Pois é. Então, minha gente, olha, reforço, reitero, reafirmo o nosso agradecimento aos palestrantes, foi uma tarde muito rica, aos nossos convidados demais. Estou notando aqui que nossa plateia está presente, atenta, valeu mesmo. É isso que nos faz crescer, né, gente? Então, tá. Muito obrigado e bom final de dia para todos nós. E até dia 21. Obrigada, Marcelo. Obrigada, Leandra. Às 9 horas. Obrigado o convite. Ai, vocês Até são o ótimos. próximo. Chamaremos o próximo. E Em pessoa valeu, e Maringá, valeu. né, Marcelo? O próximo é em pessoa. Tchau, tchau. Isso. Tchau, gente. Um abraço. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, Cleide. Como que? Acho que é. Leandro, um lindo recado. Foi ótimo. Que bom, eu fiquei tenso aqui com o número de pessoas na sala, aqui no chat, aqui, e permaneceu, viu? Não, vocês são ótimos. A fala de vocês foi bem afinada, né? Alinhada. Muito bom. Que bom, espero ter ajudado. E vamos ver aí as avaliações, espero que todos tenham feito, mas no geral, então de parabéns. Aliás, nem precisa falar isso, né? Se convidamos é porque tínhamos a certeza. Bom, gente. Então bom, até mais. Tchau, tchau. Beijo. Beijo a todos. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, Abigail. Tchau, Édipo, Nadir. Tchau, Delane, Maria Lúcia. Pelo menos a gente se viu. Oi, Abigail. Oi, tchau. Tchau. Oi, tchau. Beijão para vocês. Gostei muito. Que bom. Venha sempre. Não, ela é fiel, ela é fiel. É. Então, tá. Então, tchau. Oi. Rosilene, fecha a sala. Sim, já vou parar de gravar.